Imagine-se no século 6 a.C. A China não é o gigante unificado que conhecemos hoje, mas um tabuleiro de xadrez fragmentado em reinos que se devoram mutuamente. O som constante não é o de moedas, mas o do metal das espadas e o galopar de milhares de cavalos. No meio deste caos absoluto, surge uma figura envolta em mistério, Sun Tzu. Ele não era apenas um general, ele era um cientista da observação humana. Ele percebeu que a guerra não era decidida pela força bruta, mas pela manipulação de informações e pela gestão de recursos. Séculos depois, suas palavras saíram dos campos de batalha lamacentos para os escritórios espelhados de Wall Street e para as mentes dos empreendedores mais prósperos do planeta. Por que o manual de um general antigo é a chave para a sua liberdade financeira hoje? A resposta está na biologia da sobrevivência e na física da estratégia. Se você sente que a sua vida financeira é um território de derrota constante, prepare-se. Vamos dissecar a mente de Sun Tzu sob a ótica da neurociência e da prosperidade moderna. Para entender a prosperidade, precisamos primeiro entender o conceito de guerra total de Sun Tzu. Naquela época, perder uma batalha não significava apenas um prejuízo, significava a aniquilação de um clã. Hoje, o mercado age de forma semelhante. A inflação, os juros abusivos e a falta de educação financeira são os exércitos invasores que tentam saquear a sua família todos os dias. Quando Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra, ele estava focado no conceito de Qi e Cheng, o extraordinário e o ortodoxo. Na ciência do sucesso, isso se traduz na sua capacidade de fazer o que ninguém está fazendo enquanto mantém a base sólida. A maioria das pessoas vive no Cheng, no básico, no previsível, e é por isso que elas nunca alcançam a abundância. Elas são soldados seguindo ordens de um sistema que não foi desenhado para torná-las ricas. Para ser próspero, você precisa parar de reagir como um camponês assustado e começar a mapear o terreno como um estrategista. A ciência moderna, através da psicologia comportamental, confirma o que Sun Tzu já sabia. O medo é o maior inimigo da estratégia. Quando você está endividado ou vive com o dinheiro contado, seu cérebro entra em um estado de sequestro da amígdala. Isso significa que a parte do seu cérebro responsável pelo pensamento lógico e pelo planejamento de longo prazo, o córtex pré-frontal, é desligada para dar lugar ao instinto de sobrevivência. Sun Tzu dizia que um general irado ou ansioso perderia a batalha antes de começar. Isso explica por que tantas pessoas tomam decisões financeiras péssimas quando estão sob pressão. Elas não estão usando a lógica, estão apenas tentando sobreviver a mais um dia. O primeiro passo para a prosperidade não é ganhar mais dinheiro, mas recuperar o controle químico do seu cérebro, baixando os níveis de cortisol para que você possa enxergar as oportunidades que o inimigo, ou o mercado, estão deixando passar. Sun Tzu afirmava que o destino de um exército era determinado por 5 fatores constantes. Se você ignora um deles, a derrota é apenas uma questão de tempo. No mundo da prosperidade, esses fatores são os pilares que sustentam a construção de qualquer império. O primeiro fator é a doutrina, ou o caminho. Nas finanças, a sua doutrina é o seu porquê. A ciência da psicologia positiva mostra que, sem um propósito claro, o cérebro humano desiste diante do primeiro obstáculo. Se a sua busca pelo dinheiro for vazia, você não terá a resiliência necessária. Sua doutrina é a sua filosofia de vida. É o que impede que você gaste seu capital em futilidades para impressionar pessoas que não se importam com você. O segundo fator é o tempo. Sun Tzu falava das forças da natureza, o frio e o calor. No mercado, o tempo é o ciclo econômico. Um general que ignora o inverno morre congelado. Um investidor que ignora os ciclos de juros perde tudo. Entender o tempo é entender que a economia respira. Existem épocas de plantio e épocas de colheita. A maioria das pessoas tenta colher no inverno,
vendendo suas ações no desespero de uma queda, ou tenta plantar no auge do verão, comprando ativos caros por causa da euforia. O estrategista próspero estuda o tempo meteorológico das finanças e age com a frieza de quem sabe que, após toda a tempestade, o sol da valorização voltará a brilhar. O terceiro fator é o terreno. O seu terreno é o nicho onde você decidiu ganhar dinheiro. Você está lutando em um terreno onde a concorrência é esmagadora? Ou você mapeou um terreno virgem, onde sua habilidade única te torna o senhor absoluto? Escolher o seu terreno financeiro, seja o mercado imobiliário, o comércio digital ou uma carreira de alta especialização, é o que define se você será um caçador ou a presa. O quarto fator é o comando. O comando é a sua inteligência emocional e técnica. A ciência da liderança confirma que o maior gargalo de um negócio é sempre o seu líder. Se você não investe no seu conhecimento, seu exército ficará sem direção. Por fim, o quinto fator é a disciplina. Para Sun Tzu, isso envolvia a logística e o controle de gastos. Nas finanças, a disciplina é a sua planilha e sua capacidade de manter o plano mesmo no caos. Pequenos gastos invisíveis são como furos no casco de um navio. Eles não o afundam de imediato, mas garantem que ele nunca chegue ao destino. O general próspero sabe exatamente onde está cada soldado e cada suprimento. Ele não gasta mais do que produz e garante que sua linha de suprimentos financeira esteja sempre protegida contra imprevistos. Sun Tzu escreveu que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Para o homem comum, isso soa impossível, mas para o cientista da riqueza, isso se chama alavancagem. Quando você trabalha 12 horas por dia para pagar contas, você está em uma luta corporal, exaustiva e perigosa. Você está trocando sua vida por papel. A vitória sem luta acontece quando você constrói sistemas. Na ciência da computação e na engenharia financeira, sistemas são multiplicadores de força. Um livro escrito, um código programado ou um investimento em ações são soldados que marcham para você enquanto você dorme. Sun Tzu não queria que seus soldados morressem. Ele queria que o posicionamento deles tornasse a resistência do inimigo inútil. Da mesma forma, sua estratégia financeira deve ser focar em ativos, não em rendas temporárias. Se você parar de lutar hoje, o seu exército continua avançando? Se a resposta for não, você ainda não é um general. Você é um mercenário da sua própria sobrevivência. Outro pilar fundamental é o uso da informação. Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e em 100 batalhas você nunca estará em perigo. Quem é o seu inimigo hoje? Não é o governo, não é o seu chefe, não é a economia. Seu inimigo é a sua própria falta de conhecimento sobre como o dinheiro funciona. A ciência da neuroplasticidade nos diz que podemos reprogramar nosso cérebro para identificar padrões que antes eram invisíveis. Um investidor de sucesso olha para um gráfico e vê uma oportunidade onde o leigo vê apenas caos. Por quê? Porque ele mapeou o inimigo. Ele estudou a história, ele compreendeu os padrões estatísticos e ele conhece suas próprias fraquezas emocionais. O autoconhecimento é a arma secreta de Sun Tzu. Se você sabe que é impulsivo, você cria barreiras tecnológicas para não gastar. Se você sabe que é medroso, você estuda a ciência do risco até que o medo seja substituído pela probabilidade. Vamos falar sobre a logística da prosperidade. Na Segunda Guerra Mundial, o general Omar Bradley disse: amadores falam de estratégia, profissionais falam de logística. Sun Tzu dedicou capítulos inteiros ao transporte de grãos e ao pagamento das tropas. No seu canal da prosperidade, a logística é o seu gerenciamento de risco. A ciência estatística prova que a ruína financeira acontece quase sempre por um único erro catastrófico, e não por 1000 pequenos erros. É o que o filósofo Nassim Taleb chama de cisne negro. Você pode estar ganhando a guerra por 10 anos, mas se não tiver uma reserva de emergência, se não tiver seguros, se não tiver diversificação,
Uma única batalha perdida te tira do jogo para sempre. A logística de Sun Tzu ensina que você deve ter suprimentos guardados para anos de campanha. Prosperidade não é sobre quanto você ganha em um mês de sorte. É sobre quanto você mantém e protege durante uma década de incertezas. A velocidade também é uma ciência. Sun Tzu dizia que seus planos sejam escuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, caia como um raio. No mundo dos negócios, a janela de oportunidade é curta. A neurociência da tomada de decisão mostra que o excesso de análise gera paralisia. Enquanto você espera o momento perfeito para investir, para começar seu canal ou para abrir seu negócio, o terreno está sendo ocupado por outros. A velocidade estratégica não é pressa, é prontidão. É ter o conhecimento pronto para ser usado no momento em que a oportunidade aparece. A ciência do sucesso é a ciência da preparação silenciosa, seguida de uma execução explosiva. O general próspero passa 90% do tempo afiando a espada e 10% cortando. A maioria das pessoas tenta cortar com uma espada cega e reclama que o mundo é injusto. Para encerrar este tratado sobre a riqueza, precisamos falar sobre a identidade do vencedor. Sun Tzu não era apenas um técnico. Ele era um filósofo do espírito humano. Ele entendia que a moral das tropas era o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Se você acredita que nasceu para ser pobre, se você aceita as migalhas do sistema como o seu destino, nenhum roteiro, nenhuma ciência e nenhuma estratégia do mundo poderá te salvar. A ciência da epigenética sugere que nossos comportamentos e ambientes podem mudar a expressão dos nossos genes. Você não está condenado à escassez. Você está apenas usando um mapa de guerra ultrapassado. Seu plano de batalha começa hoje com 3 passos práticos. Primeiro, recue. Saia das batalhas que você não pode vencer agora. Corte gastos inúteis. Elimine dívidas de consumo e pare de tentar manter um status que você ainda não conquistou. Recuar não é covardia, é posicionamento estratégico. Segundo, reúna inteligência. Estude a ciência do dinheiro como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Leia os clássicos, entenda a matemática dos juros compostos e decifre a psicologia dos mercados. Terceiro, ataque o ponto fraco. Encontre uma habilidade onde você é naturalmente bom e o mercado paga bem, e torne-se o melhor estrategista nessa área. Aplique a força total no ponto de menor resistência. Sun Tzu venceu batalhas impossíveis porque ele se recusou a lutar de forma convencional. Ele usou a mente onde os outros usavam o sangue. A prosperidade não é um evento de sorte, é uma construção científica baseada em leis universais de estratégia. Você é o general da sua própria vida. Suas escolhas hoje são as ordens que seu exército financeiro seguirá amanhã. O campo de batalha está pronto. O mercado está esperando. A pergunta é: você continuará sendo uma vítima das circunstâncias ou se tornará o senhor do seu destino? Se você quer continuar decifrando os códigos da ciência, da guerra e da riqueza, sua jornada está apenas começando. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para o nosso próximo mergulho na fortuna de Salomão. A guerra pela sua liberdade já começou, e nós estamos aqui para garantir que você saia dela como um conquistador.